E uma dúvida aqui que eu quero compartilhar com você, que também atrapalha bastante a maioria das pessoas, é o quê? É o planejamento, que ele não é igual a uma organização financeira ou qualquer tipo de organização. Então existem duas coisas totalmente distintas. E a resposta é: não, elas não são as mesmas coisas, são diferentes. Você precisa, por exemplo, da sua organização financeira, mas tem gente que é organizado demais e não planeja nada. Então é possível sim nós sermos organizados financeiramente. Já vai pensando se você é ou não é, ou se você conhece uma pessoa que é extremamente organizado nas finanças ou qualquer outra coisa, mas aí não avança, não consegue pensar no futuro. Por quê? Porque falta planejamento financeiro, não tem uma estratégia, ela só consegue se organizar, manter as suas continhas em dia, sabe quanto entra, sabe quanto sai, mas não consegue ter um planejamento voltado ao futuro. Porque organização, nós olhamos para o presente, nós olhamos para o passado. E quando a gente fala de planejamento, nós olhamos para o futuro. E é isso que a gente precisa aprender. É isso que nós precisamos entender, que essas duas coisas nós precisamos ter, porém elas são totalmente distintas. Então, se você é organizado, beleza, é organizado, tudo bem. Agora nós precisamos dar um passo adiante para o seu planejamento financeiro. Parar de olhar o passado, parar de fixar somente no presente e começar a olhar o futuro. Porque qual que é a certeza da nossa vida? Se você respondeu que é a morte, está errado. Bé, a certeza da vida não é a morte. A certeza da vida é que nós vamos ficar velhos. E até que isso aconteça, nós precisamos ter um bom planejamento financeiro. Por exemplo, você vai fazer uma viagem. Vai o quê? Organizar a sua viagem. Então você é bem organizado, você é bem organizada. Você vai organizar a sua mala para você viajar, você vai organizar os seus documentos, você vai organizar o seu cartão de crédito, o dinheiro que você vai usar e tudo que você precisa para essa tal viagem, beleza? É assim que uma pessoa organizada normalmente reage, tem as suas ações. Isso daqui, então, é identificado como organização. Mas quando chega no lugar, a pessoa organizada talvez se pergunte: tá, e agora? O que faltou para que ela tenha uma boa viagem? Talvez um bom planejamento. Porque ela se organizou perfeitamente para viajar, mas ela não teve um planejamento dessa viagem. Então, talvez ela vai chegar lá naquele lugar que ela se programou para viajar, enfim, seja perto ou seja longe, mas ela não vai saber, por exemplo, onde almoçar. Ela separou o dinheiro do almoço, mas ir para um lugar, ir para outro lugar, fazer a sua refeição, tem as suas diferenças. E se eu não me organizei para isso, talvez eu tenha que olhar para o menor preço e não aquilo que eu gostaria de estar praticando, entende? E isso é planejamento. Então, o que eu posso contar aqui para vocês, que a viagem talvez não seja tão boa assim como ela pensaria que fosse. Por quê? Porque não houve planejamento. Você sempre foi para o menor preço, porque não conseguiu o quê? Usufruir do melhor do que a cidade poderia talvez dar a você, por falta desse planejamento financeiro. Apesar dessa pessoa ter feito uma boa organização. Mas aí você pergunta: Jéssica, eu anoto tudo que eu gasto e mesmo assim eu não consigo ter dinheiro para nada. Nada na minha vida acontece do jeito que eu organizo, faça isso, faça aquilo. E por que isso acontece? Hein? Porque a pessoa está se organizando, mas não planejando. Conseguiu entender a diferença? Então, vocês estão percebendo agora, por exemplo, como a organização e o planejamento, eles são totalmente diferentes? Deu para entender aí que essa base, quando as pessoas falam: ah, eu sou muito bem organizada, ou eu não sou organizada financeiramente, são duas coisas distintas. Nós precisamos de planejamento.